Discussão única do projeto de resolução número 12/2017 dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas de habitação e de regularização fundiária no município de Jacareí. Autoria vereadora doutora Márcia Santos. O projeto, a apresentação do projeto e discussão. Do Rio Comprido. Bom dia a todos, novamente. Bom, vamos falar sobre o projeto de resolução que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária. Acabamos de falar sobre a questão do meio ambiente e agora vamos falar sobre a discussão e regularização dessa população neste meio ambiente. Eu vou salientar um artigo-chave, vamos dizer assim, dessa resolução, e a gente vai discutir em cima. O artigo 1, primeiro, fica criada a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária no município de Jacareí, com os seguintes objetivos: promover seminários, audiências públicas e debates com a participação de instituições especialistas e representantes da sociedade civil a respeito da regularização fundiária no município. 2, análise, estudos, programas e proposições no sentido de viabilizar soluções para a demanda por habitação e regularização fundiária das pessoas necessitadas. 3, discutir e acompanhar a execução de projetos de habitação e regularização fundiária. 4, acompanhar e debater as questões de política estrutural de habitação e regularização fundiária, contribuindo com soluções e captação de recursos para tanto. E 5, discutir e fomentar a defesa de políticas públicas e implantação de programas de habitação, com a participação do município. Nosso município conta hoje em torno de 22 áreas não regularizadas, muitas das quais estão locadas em áreas de APP, áreas de difícil acesso a instrumentos públicos, como saúde, mobilidade, educação, entre outros. Regularizar uma área significa dar identidade a esta área enquanto município. É como se fosse uma certidão de nascimento àquela área. Ela passa realmente a existir. Existindo, nós damos para ela qualidade de vida. Nós podemos regularizar com que o executivo, o instrumento público, possa adentrar nessa área. Adentrar fornecendo para ela uma habitação com qualidade, uma educação com qualidade, uma saúde com qualidade e estruturas de mobilidade que possam levá-la até o trabalho, até a educação e até a saúde. Regularizar a ação fundiária é nada mais do que organizar a distribuição urbana do município, crescimento de um município de uma forma sustentável, implantando desde áreas de lazer até áreas de saúde. Ela também interfere no orçamento, porque é uma forma de como registrar, podemos também captar recursos para que o executivo possa investir nessa área regularizada. Então, regularização fundiária é você adequar medidas jurídicas, sociais, ambientais do cidadão dentro desse meio. Isso é dar identidade à população da nossa cidade. Com a frente parlamentar, podemos, sim, articular essas medidas como interlocutores e servidores dessa população, junto ao executivo e à população, analisando a sua área e fomentando, adequando e auxiliando para que as áreas não regularizadas possam tê-las. Em suma, quero frisar
que morar irregularmente significa entrar em condição de insegurança. Por esse motivo, além de um direito social, podemos dizer que moradia regular é condição para realização integral de outros direitos constitucionais, como saúde, educação e trabalho. Então, conto com os nobres colegas para formatar, vamos dizer assim, formalizar a discussão para fornecer aos nossos cidadãos o direito, sim, o direito que a Constituição permite, o direito a ter identidade nesse município, o direito à assistência da modo mais amplo, o direito à qualidade de vida. Bom dia a todos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do vice-presidente Valmir do Meia Lua, aos nobres colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aqui pela galeria. Um abraço para a nossa secretária de Meio Ambiente, a Rossana Vasques, e aos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, queria dizer aqui que essa criação dessa frente parlamentar, ela trata-se de uma iniciativa muito importante, uma vez que essa frente buscará discutir e acompanhar as políticas públicas de habitação e regularização fundiária. Queria também ressaltar aqui, importante lembrar a importância da Fundação Prolar para a população de Jacareí. Apesar das recentes denúncias de irregularidades relativas à gestão da Fundação, trata-se de uma importante entidade pública que presta um serviço de grande importância. Recentemente, todos sabem que nós abrimos uma CPI aqui na Câmara. Queria deixar bem claro que essa CPI é da casa, não é de um vereador individual. Coube a mim e quero agradecer aos meus colegas que me deram essa missão e a honra de hoje presidir essa CPI. E quero lembrar que essa CPI é uma forma da gente proteger essa importante entidade que tantos serviços prestam para a população de baixa renda da nossa cidade. Quero reforçar o meu compromisso e o compromisso dessa casa com a população de Jacareí, que iremos a fundo nessas investigações, para que, se os culpados forem identificados, sejam punidos e esse dinheiro seja devidamente devolvido aos cofres públicos. Por isso, quero aqui parabenizar a doutora Márcia pela sua iniciativa e conte com o nosso apoio. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Eu queria aqui também parabenizar a doutora Márcia pela brilhante iniciativa, né? E a gente sabe da importância da regularização nos bairros. E muitas vezes o ser humano, o que ele tem mais de importante na vida dele é trabalhar para comprar a sua casinha. Muitas vezes demora anos e anos. Às vezes o ser humano trabalha a vida inteira e não consegue ter o seu imóvel. E muitos compram os seus imóveis em alguns bairros que não são legalizados, porque muitas vezes não tem as condições financeiras de estar comprando em outros bairros, mas eu acho que cabe ao poder público se empenhar ao máximo de fazer a legalização desses bairros. E aqui eu queria também cumprimentar, eu acho que não tem problema nenhum, parabenizar aqui o vereador Flavinho, né, que foi presidente da Prolar, e que na gestão passada fez sim a regularização de muitas casas aqui, de muitos bairros aqui foi legalizado, né? E eu acho que cabe nós agora,
nessa gestão desses 4 anos, como vereadores, juntamente com o Legislativo, se empenhar ao máximo para estar aí fazendo a legalização de todos os bairros de Jacareí, para dar uma condições melhor para o ser humano, para as pessoas que vivem, porque não dá para acreditar que em pleno século XXI ainda, aqui em Jacareí, muitos bairros ainda não têm saneamento básico, né? E muitas pessoas vivem numa situação precária, e nós temos sim que estar ingressando nessa frente popular, junto com a doutora Márcia, com os mais membros, vereadores, para estar cobrando, e eu tenho certeza que nós vamos se empenhar ao máximo para fazer a legalização dos bairros, os bairros aqui em Jacareí, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, para que as pessoas possam ter uma dignidade de vida melhor. Por isso, eu parabenizo a doutora Márcia pela brilhante iniciativa, e eu acho que está de parabéns desde já. A gente queria deixar aqui dizendo que nós vamos estar, sim, junto nessa frente, para discutir a legalização dos bairros aqui em Jacareí, e desde já nós queremos dizer que somos favoráveis a essa frente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu deixei para falar no segundo projeto, tendo em vista que os dois têm praticamente funções parecidas, como a própria doutora Márcia explicou com muita maestria ali. A diferença é que um envolve pessoas, vamos dizer, da sociedade civil, e outros são exclusivamente dos parlamentares aqui. Quero cumprimentar aqui, aproveitar a oportunidade, a nossa secretária do Meio Ambiente, a Rossana. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na nossa cidade, aí, juntamente com a sua equipe. Tudo aquilo que a gente fala, muitas vezes pode ter dupla interpretação. Então, eu quero deixar bem claro aqui, Márcia e Lucimar, que a proposta de vocês, a intenção de vocês é louvável. E a gente, né, tanto é que eu votei a favor do projeto da Lucimar, como votarei também favorável à sua iniciativa. Mas só quero chamar a atenção para que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque se eu não estiver errado nas minhas contas, em 6 meses, essa já é a 5ª frente que nós estamos criando aqui nesta casa. À exceção da Lucimar, que é uma frente mista, com parlamentares e sociedade civil, os demais são frentes parlamentares. Por que eu estou dizendo isso? Talvez pelo fato de já ter estado aqui por 4 anos, o Legislativo é muito visado hoje pela sociedade, e é muito fácil para as pessoas criticarem as nossas atuações. E a gente sabe hoje que com as redes sociais é muito fácil, muito tranquilo para as pessoas sentarem atrás de um computador e falar mal do vereador. Então, nesse sentido, eu só quero chamar a atenção para que a gente tome um certo cuidado, para que a gente não vire depois, e aí eu me coloco também, não estou aqui jogando peso para um ou outro, mas a casa, acho que nós somos uma corporação aqui e temos que responder por elas, porque somos todos iguais aqui. É de não começarmos a criar um monte de frente sem apresentar resultados palpáveis, né? E eu queria aqui, por exemplo, citar que esses 2 projetos que estão sendo aprovados hoje aqui, começando pelo seu, Márcia, que tem uma ideia muito parecida, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Esse conselho já é constituído por lei, ou por decreto aqui na nossa cidade, e nesse caso, obviamente, ele envolve pessoas do parlamento ou aqui do legislativo, juntamente com prefeitura e sociedade civil. Então, me parece que tem funções muito parecidas. Mas, como eu disse, tudo que vem para agregar e para somar, a gente só tem que bater palmas, né? Então, e no mesmo caso, o da Lucimar, que já existe o Conselho também em defesa do meio ambiente aqui na cidade, que apesar deles não estar ativo, e eu lembro, e aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, na gestão passada, nós fizemos um trabalho muito forte aqui para que se ativasse esse conselho, porque é um conselho muito importante, tanto é que a Lucimar puxa essa corda agora para que a gente possa atuar. Então, é só nesse sentido que eu quero deixar essa questão para que a gente não
se iluda muito e comece a criar várias frentes aqui, sem apresentar depois trabalho e resultado, né? É só essa observação que eu quero fazer. Mas quero aqui parabenizar as duas, né? Estou aproveitando aqui o projeto da Márcia, o Lucimar, para parabenizar você, que eu não fiz assim, porque eu acho assim, tudo aquilo que vem para trazer propostas positivas, para que a gente possa fazer proposições para melhorar o sistema e também para envolver as pessoas, ele tem que ser considerado e essa casa aqui tem por obrigação aprovar. Então, só queria deixar essa minha questão aí, mas dizer que a gente tem essa responsabilidade. Então, peço aos demais vereadores aí que não queiram entrar nessa seara aí, e todo mundo está criando aí uma frente parlamentar, só daqui a pouco nós vamos ter 13 frentes parlamentares aqui. Lembrando que nós já temos aqui as comissões permanentes, que muitas delas tratam de assuntos afins, e já existem os conselhos municipais, que também tratam, como por exemplo, o Luiz Flávio criou a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, sendo que nós temos o Conselho Municipal do Idoso. Como eu disse, somados podem trazer um resultado melhor, mas é só essa questão que eu quero deixar aqui e desde já parabenizar as duas autoras aí das duas frentes. O projeto continua em discussão. Eu queria contribuir com a vereadora Márcia e já a parabenizo pela propositura do projeto, tema regularização, tema de que eu sou apaixonado. A gente começou a regularização em Jacareí na gestão que eu fiz pela Fundação Prolar, e a lei que cuida da regularização, ela é uma lei federal, a 11977/2009, ela tanto criou Minha Casa Minha Vida, que diz respeito à produção de unidades habitacionais, mas também tem um capítulo nessa lei que fala da regularização. No Brasil era impossível fazer regularização por conta de que você não tinha lei que amparasse o registro dessas unidades junto ao cartório de imóveis. Por que aplica a regularização? Porque são ocupações que crescem de forma não planejada. Então tem lotes com 90 metros, 150, 200, não é uniforme a metragem desses lotes. E foi preciso, e aqui quero registrar que a época do presidente Lula, que editou essa lei, para que essas várias comunidades pudessem ter o direito de ter a certidão de propriedade, causando ali a consubstanciação de um direito fundamental, que é o direito à propriedade. Porque no Brasil, quem não registra não é dono. E se é uma ocupação irregular, ela não cabe registro junto ao cartório de imóveis. Então, priva as pessoas detentoras desses imóveis de uma série de direitos, a exemplo do inventário. Quem não tem o imóvel registrado, nem tem possibilidade de fazer o inventário para transmitir a propriedade desse bem aos seus herdeiros, que era um direito básico, de receber, o herdeiro receber o imóvel. Mas eu, quando comecei a trabalhar a regularização, muitas vezes se engana, vereador Abel, de achar que a regularização é só entrega da escritura pública, mas não é bem assim. A lei em si, ela traz uma série de outros conceitos que precisam ser entregues junto com a certidão de propriedade. Por exemplo, o meio ambiente, por exemplo, você tem uma comunidade que tenha qualidade de vida, que tenha melhorias, e nesse aspecto nós conseguimos fazer com que a prefeitura, o governo anterior, enxergasse a regularização desse ponto de vista, de a gente regularizar, mas levar qualidade de vida. Nós temos em Jacareí alguns bairros que são irregulares. Se a gente for comparar com muitas outras cidades, até a gente não tem muita área a ser regularizada. Não tenho dúvida que nós temos um grande trabalho pela frente, mas estudando esse assunto, eu vi que tem muitas cidades que praticamente tem 80% do seu território irregular. Nós aqui temos por volta de 30 comunidades que precisam ser regularizadas. Nós conseguimos regularizar o Vera Lúcia, parte do Jardim do Vale, onde é a base de atuação do vereador Paulinho dos Condutores, que acompanha lá. Esses bairros foram os primeiros a serem regularizados. Mas eu acho que a gente tem que continuar avançando na regularização. Tem alguns que, por exemplo, o Lagoa Azul já está em cartório, falta apenas o registro final.
toda a documentação já está lá, já foi aprovada. E na época, Valmir, a gente, para aprovar lá, sabe o que aconteceu? Tinha uma cava de areia ali, né, do lado. E a CETESB não autorizava de jeito nenhum, falando que lá era um lago natural, que tinha nascente, e na verdade não era uma cava de areia. Então nós conseguimos junto à CETESB essa aprovação, que era um documento que emperrava a regularização do Lagoa Azul. Está no cartório, no processo final de entregar os títulos de posse para aquela comunidade devidamente registrado. Temos também o 1º de maio, o 22 de abril, o próprio Rio Comprido, que agora o Paulinho do Rio Comprido também atua lá, né, Paulinho? Que está em processo de regularização. É um desafio grande, porque é um bairro que tem mais de 1.500 lotes, 1.500 lotes, não é brincadeira fazer a regularização do Rio Comprido, mas é preciso caminhar, independente dos governos, esses processos de regularização, eles precisam ter sequência de atos, porque senão a gente não chega ao final. Então, se cada governo faz um pouquinho, é certo que daqui um tempo nós não teremos de Jacareí mais bairros irregulares. E, vereadora Márcia, conte comigo, né? Se você achar que eu posso ser útil nessa sua empreitada, conte com a minha ajuda, conte com o meu esforço para ajudar que Vossa Excelência tenha sucesso nessa propositura. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia à mesa, a todos que nos assistem através da TV Câmara, pela internet, público presente. Queria também agradecer a presença da secretária do Meio Ambiente, acho que já se retirou, mas parabenizar pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Esses dias mesmo eu encontrei com ela aí, com a mão na massa, ali no Jardim do Vale, numa manutenção que estava sendo feita ali. Então, meus parabéns aí para a secretária Rosana Vasques, que, sem dúvida, está aí fazendo um belíssimo trabalho no meio ambiente, né? E com toda a sua equipe, que a gente vê que está tendo bastante avanço na cidade de Jacareí. Então, meus parabéns para ela. Mas eu queria também agradecer a presença do rapaz importante que nós temos na plateia hoje, além dos demais presentes, o Samuel. Ei, Samuel, levanta aí, Samuel. Eu queria que a câmera mostrasse o Samuel ali, que é lá do Jardim Paraíso. Se vocês perceberem, esse menino está sempre aqui assistindo uma sessão de Câmara. Ele, diante da política que nós vivemos hoje, né, no nosso país, uma política desacreditada, né, de certa forma, né, no meio de tanta corrupção, tantos partidos envolvidos com as coisas erradas, nós temos pessoas desse tipo aí, uma criança ainda, né, é uma criança ainda, você não tem 12 anos ainda, né? Ele já passou da fase de criança, mas tem 14 anos aí, tá vendo? Então, um jovem, né, bem novo ainda, e com interesse danado de acompanhar a nossa política, a vida para ver como isso funciona. Né? Então, nossos parabéns para o Samuel, morador lá do meu querido bairro Jardim Paraíso. Mas aqui, de antemão, gostaria de parabenizar a autora do projeto, a doutora Márcia, parabéns pelo projeto, né? E eu também, assim como o doutor Rodrigo citou aqui, também faço parte da CPI, né, que investiga esse momento, né, da Prolar, por exemplo. A gente sabe que essa frente vem numa boa hora também, que vai ajudar, sem dúvida, né, doutor, na fiscalização, né, para que essa fundação ela se torne mais forte, né, com a ajuda da própria essa frente criada pelo esse projeto da doutora Márcia, né, venha somar, né, com esse esforço, né, para que a gente tenha, como eu sempre digo, qualidade de vida melhor para as pessoas, né? E quando se fala de regularização fundiária, aquelas pessoas que a gente sabe que são as pessoas assim menos favorecidas, né? Eles não foram para aqueles locais porque quiseram ir para lá. Eles foram porque a própria situação, né, obrigou para que eles fossem para lá. E muitos aí até, não sei se por invasão ou uma outra situação qualquer, mas que obrigou, né, Paulinho, eles irem morar naquela situação. Então, cabe a nós, né,
representante da população de Jacareí, ter essas pessoas, como a doutora Márcia, né, criando esses projetos, que, sem dúvida, juntos vai somar muito mais para que a gente possa também defender essas pessoas, né? E aí o nosso poder executivo, claro, empenhado, o poder legislativo está sempre fortalecendo, olhando para essas áreas, para essas pessoas, né? Para que num futuro próximo aí, assim como já a gente percebe que está avançando na regularização e que num prazo aí futuro essas pessoas sejam aí de verdade donas dos seus lares, né? Então, naquilo que depender, doutora Márcia, do vereador Juarez Araújo, né? Estou à disposição também, né? E essa população que nos assiste lá de casa, né? Conte com esse vereador, que vou estar sempre apoiando um projeto desse tipo, que, sem dúvida, vem melhorar a qualidade de vida de vocês. Muito obrigado. Essa é a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Bom, também tem que falar desse projeto aqui. Analisa o estudo, programa proporcional do sentido de avaliação, soluções para demanda por habitação, regularização fundiária das pessoas necessitadas. Presta atenção. E aqui, está na internet já, Prefeitura apresenta projeto Bem Morar, que reforma a casa de família de baixa renda. Atualmente, a Secretaria de Assistência Social tem 14.857 famílias cadastradas que se encaixa nos requisitos do projeto, que possui casa própria e vem com uma renda mensal até 3 salários mínimos. A fase de execução do projeto tem previsão de início em agosto. O bairro piloto a ser atendido será Jardim do Vale, local onde tem 46 famílias e está sendo sondada. Vai sondar ainda a casa, vai sondada para receber o benefício. Olha quantas pessoas existem de família na cidade de Jacareí. Vou repetir de novo para o povo entender. 14.857. Dá para fazer quase uma cidade de Jacareí. Família não pode ser casa, né? Você que entende bem, para ver, é casa ou família aqui? É casa, né? Casa. Todos esses bairros que hoje ele está irregular, porque o povo tiverá a coragem de fazer invasão nessa cidade e morar. Porque senão os prefeitos que passaram, os governantes que passaram nesse Brasil, no estado de São Paulo, não tiveram a moral de mandar para Jacareí para fazer casa popular. Só que na hora, sempre eu falo na tribuna, só pensa no pobre 4 em 4 anos, na época da campanha. Tem cara de pau de ir na casa da pessoa, numa invasão, prometer que vai fazer regularização e não faz regularização para esse povo. Agora, esse pessoal que está aqui, ó, essas 40 casas, devem de ser as casas que estão na beira do rio Paraíba, no Jardim do Vale. Governo do Estado, não lembra na cidade, fez um CDHU aí, que esse CDHU até hoje não está regularizado.
Minha Casa é Minha Vida. Foi feito no passado, que hoje está sem regularização. Lagoa Azul, ela está morando muito tempo lá. O povo precisa do documento, não é regularizada. Bela Vista 1, Bela Vista 2. 1º de maio, 22 de abril, Rio Comprido. Está sem pagar imposto, eles querem pagar o imposto. Os apartamentos aqui no Campo Grande, CDHU, lá no Bandeira Branca, está sem regularização. E tem muitos bairros sem regularização na cidade de Jacareí. E o povo precisa. Sabe por que eles precisam? Eles um dia, tem gente que já tem mais de 60, 70 anos. Eles falam, vereador, eu preciso dessa escritura para me deixar para os meus filhos na hora que eu fechar os olhos. Porque o pai e a mãe, eles querem um dia deixar bem para os filhos. Esse é todos os direitos do cidadão. Conforme ele colocou o filho do mundo, ele quer deixar alguma coisa para os filhos. E não consegue deixar porque não tem a regularização dos bairros. Vila Ita, que tem aqui, que enche de água, que já fui lá várias vezes, sem regularização. Esperamos, com a força do governo do Estado, projeto legal. É isso que se fala, projeto legal? Cidade legal, vereador Cidade Valmir. legal. Desde quando eu estou aqui tem esse projeto. Ah, mas não está legal no papel. Mas para o povo não está legal, porque não tem ninguém regularizado. Eu ando para a cidade inteira. Eu estou vendo aí. Não está. Só tem no papel. Papel é bom para escrever ele e mostrar. Mas depois, para fazer, é difícil. Então, nós temos todo aqui os vereadores da Câmara Municipal, a presidenta, a Márcia, nós temos o deputado, para nós cobrar, para nós ver se esse pessoal que está irregular, o Isaías Santana, foi proposta do Isaías na campanha, eu andei para os bairros, para fazer essa regularização desses bairros, e também olhar para quem paga aluguel. Nós temos tanta lista de gente que paga aluguel, que hoje, eu não quero incentivar ninguém na tribuna, mas se eu pagasse aluguel, tivesse 3 filhos, não fosse sozinho, que a lei, um passarinho sozinho não faz verão. Mas se tivesse com 3 filhos, eu não ia pagar aluguel. Pagar R$700 de aluguel, ou ia encostar numa área da beira da prefeitura e ia morar. Se fosse tirar eu, ia levar para onde? Eu sendo um cidadão jacareense, que vota na cidade, vota para vereador e vota para prefeito da cidade, para ter a sua razão. Não é gente que chega de fora, por favor, 1 minuto para concluir, não é gente que chega de fora e faz a invasão na cidade de Jacareí. Mas, porque eu digo para vocês, na hora de pedir voto é assim, eu vou lutar para vocês, saúde, educação e moradia. E aí, moradia nada, zero na nossa cidade de Jacareí. Por isso que eu estou falando isso aqui hoje. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, eu quero aqui também contribuir com o projeto, né, e parabenizar a vereadora que colocou essa proposta em votação, vereadora Márcia. Né. Eu quero aqui ler, tá, um trecho aqui da proposta de governo do prefeito Isaías. E ele diz aqui na proposta de governo dele, tá, com relação à habitação, que é uma proposta muito bacana, e nós vamos fazer o quê? Vamos cobrar para que isso seja, de fato, cumprido. Então, ele coloca aqui o quê? Olha só, está na proposta de governo dele, ó. Articular junto ao Ministério Público
e a Defensoria Pública atuação conjunta visando exigir dos loteadores o cumprimento de suas obrigações, ou assumindo-as, quando possível, e cobrando os custos dos proprietários loteadores. Enfim, e aí ele finaliza com ampliação de asfalto nos bairros. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que nós temos tido muita reclamação, principalmente do bairro do Parque Imperial. Como eu já disse aqui, quero registrar novamente, reforçando a cobrança. O Parque Imperial tem muitas pessoas lá hoje que têm os seus imóveis, tá? Os seus lotes. O loteamento está embargado. Tá? No caso, a promotora de justiça, a doutora Elaine Taborda, que promoveu também essa discussão aí entre prefeitura, munícipe e Ministério Público, tá? Não permitindo a construção de casas, e muitas das vezes as pessoas constroem, mas depois não pode ligar a água e o esgoto no local. Tá? Então, eu faço aqui menção do senhor Benedito Maciel e do Jonathan Gonçalves, que são pessoas que me procuram constantemente, representando aquela população lá, também o Amaral, que mora lá no Parque Imperial, que pedem o quê? Pedem uma atenção da prefeitura para que possa ser regularizado isso. Então, fazendo frente com a proposta de governo do prefeito, que diz que ele, né, se comprometeu na proposta de governo dele, que ele iria se articular junto ao Ministério Público e, no caso, a Defensoria Pública, para fazer uma atuação conjunta para resolver essa situação dos moradores, como, por exemplo, deste bairro, tá? Porque existem outros bairros. Então, eu reforço aqui que faça essa frente, né? Como o vereador Valmir do Parque Meia Lua sabe, nós participamos aqui, Valmir, né? Trouxemos o pessoal lá do Parque Imperial para se reunir com a gente aqui, para que a gente pudesse fazer uma frente. A promotora Elaine Taborda, na época, veio na reunião, a prefeitura não enviou nenhum representante para que pudesse estar intercambiando essa situação, então ficou um negócio muito vazio. Então eu estou aqui fazendo o quê? Reforçando o pedido dos moradores lá do Parque Imperial. E também, para que a gente fique mais esclarecido na questão da regularização dos bairros, eu quero deixar aqui, ó, Jacareí tem cerca de 20 núcleos habitacionais irregulares, inseridos 3 loteamentos inteiros, que no caso é o 22 de Abril, o Rio Comprido e o Vila Ita 2, que não tem a infraestrutura necessária. Jacareí tem 7 loteamentos sob alguma interdição, tá? Que é o caso do Imperial, o Pedra Mar, o Parque dos Sinos, Jardim do Marquês, Terra da Conceição, Vila Ita 1 e Novo Amanhecer. Tá? Então, o que acontece? Aí fica impedido de ter vendas, tá? Fica impedido de instalação de serviços básicos, como, por exemplo, água, telefone, eletricidade e esgoto. Tá? Então, são as restrições impostas aí pelo município, ou quando não é pelo município, é pelo Poder Judiciário. Então, isso aí cria o quê? Uma instabilidade, uma insegurança e um impedimento de que as pessoas e as famílias se vivam com paz. Porque não é brincadeira, gente. Volto de novo a falar do Parque Imperial. Nós temos pessoas lá que moram em casa alugada e na frente da sua casa alugada fica o seu terreno próprio. Tá? E chegam, às vezes, até a chorar, presidente, porque falam, não acredito que eu não posso ter a minha moradia, sendo que eu estou pagando IPTU, paga IPTU, tá? Que tem alguns que construíram, mas não conseguem ligar a água e nem o esgoto, tá? Pagaram também a taxa de pavimentação para fazer o asfalto, tá? E aí fica com o negócio embargado. Então, é muito importante a gente trazer à tona essa discussão e que nós, vereadores, em conjunto, e também a prefeitura, se sensibilize e faça uma frente com a promotoria pública.
Nós não podemos ficar assim. Tem que criar uma alternativa para essas famílias. Então, fica registrado aqui e parabenizo mais uma vez pelo projeto, doutora. O projeto continua em discussão. Um bom dia novamente a todos. Parabenizar mais uma vez a doutora Márcia por essa frente. A gente sabe que nós, novos vereadores dessa casa, nós estamos sendo atrevidos, mas nós estamos fazendo o nosso papel. Porque aqui a Casa Legislativa é a casa da discussão das políticas públicas. E a gente vê que realmente existem conselhos vinculados à frente do meio ambiente, à habitação, à saúde, mas essa força, essa nova é uma nova ferramenta de discussão popular, é uma nova ferramenta de cidadania também, né? E eu tenho assim também um grande apreço por habitação, porque eu trabalhei na Prolar durante 8 anos, né? Dos 25 anos de funcionária pública, eu trabalhei 8 anos junto à habitação. Mas antes de participar da Secretaria da Fundação Prolar, eu tenho uma experiência de 30 anos junto à comunidade do Mississippi, que é uma comunidade que está aqui na lista de uma das para regularização fundiária. Também eu tenho a proximidade com a estância do Porto Velho, aquelas 30 famílias. Também tive uma aproximação de mais de 10 anos junto à comunidade do Bananal. E aí eu faço jus à implantação dessa frente, pegando a comunidade do Bananal como exemplo. A comunidade do Bananal estava numa área ocupada particular, sabiam que o momento da reintegração de posse iria acontecer, e ela já estava instalada naquele lugar há mais de 15 anos, mas aí que vem o poder público, né? Não basta simplesmente arrumar as moradias e não dar a adequação completa. A gente sabe que a moradia é dignidade para essas pessoas, como foi no dia 1º de junho para a comunidade do Mississippi, onde o prefeito Isaías Santana e a presidente da Fundação Prolar foi lá e garantiu para aquelas famílias que aquela área vai ser regularizada e só vai sair dali as famílias que estão em área de risco, próxima à margem do Rio Paraíba. Eu acredito na seriedade dessa nova administração, que não vai fazer como foi feito com a comunidade do Bananal. Retirou aquelas famílias, na última hora arrumaram o local para colocá-las, e depois, na hora de aproveitar o investimento do governo federal da Minha Casa Minha Vida, colocou num lugar onde não tenha, até agora, não é suficiente atendimento à saúde e, principalmente, à escola e condições de trabalho. Então, eu acho que essa frente vai ter essa maturidade de acompanhar os projetos de ressocialização. Porque quando você faz a regularização fundiária, você está fazendo a ressocialização daquelas famílias. Trabalhar a dignidade de ter a sua casa própria, a condição de vida e também o compromisso de assumir o pagamento. Eu sou contra qualquer tipo de gratuidade. Eu acho que, ainda mais a casa da gente, tem que trabalhar para que eles pagam um pouco que for, mas tenho o orgulho de falar que um pouco do meu suor do trabalho foi para mim pagar a minha casa. E eu que tenho experiência há muito tempo em comunidade, a gente vê a dificuldade e falta muitas vezes esclarecimento. Eu acompanhei desde 2001, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira conferência do Ministério da Cidade. Também fui delegada nacional em 2001, e onde foi feito a lei principal para organizar as moradias de todo o Brasil, que foi o Estatuto da Cidade.
Foi em 2001, depois só em 2009 que apareceu a lei mais completa que direciona com a regularização fundiária. E também aí a gente tem que ver também a preservação do meio ambiente, porque a maioria dessas áreas elas estão em áreas de APP e zona de interesse social. Então tem que se fazer muito isso. Mas aqui eu falo que a gente está aqui para trazer a discussão mesmo, e que moradia é dignidade. E a gente viu aqui que em 2008 também eu tive o prazer de estar na Prolar e acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Habitação, de Interesse Social de Habitação, 2008. Eu presenciei entrar presidente na Fundação Prolar e nem sequer tomar conhecimento da existência desse plano. Então, não adianta a gente fazer a lei e depois o vereador não cobrar. Não adianta. E nós estamos aqui com esse papel de cobrar as leis, principalmente as leis que nós aprovamos. E o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social foi um que ficou assim, teve prioridades, teve objetivos, mas ficou muito aquém da aplicabilidade deles. Foi feito alguma coisa? Lógico que foi feito. Mas, se a gente faz um plano, nós temos que cumprir. E esse daqui ficou um pouco esquecido. Mas a gente sabe que agora a gente pode retomar a discussão com a frente parlamentar. E também eu parabenizo todos os vereadores que venham aqui e assumem uma frente de discussão dessa casa. É nosso papel fazer isso. Vamos resgatar esses mutirões, vários projetos de habitação, né? E o projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos pares, não há emenda, então vamos à votação de forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o Valmir do Parque Meia Lua? Projeto de resolução número 12 de 2017. Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e de Regularização Fundiária no município de Jacareí. Autora, a vereadora doutora Márcia Santos. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.